Choveu na minha horta. Contabilidade sem mistério. Nesse vídeo, vamos discutir uma questão que caiu no segundo exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2017. O tema abordado na questão é ponto de equilíbrio. No mês de agosto de 2017, uma indústria produziu e vendeu 5.000 unidades de um único produto e apresentou a seguinte demonstração do resultado para fins gerenciais, de acordo com o método do custeio variável. Como descrito no enunciado, esta é uma demonstração de resultado para fins gerenciais baseada no método do custeio variável. Nela, a receita bruta com venda de produtos é de R$ 2.500.000. Da receita bruta são deduzidos os tributos sobre vendas no valor de R$ 450.000. Sendo assim obtido o valor da receita líquida de vendas de R$ 2.050.000. Da receita líquida são deduzidos os custos variáveis de R$ 750.000 e a comissão sobre vendas no valor de R$ 125.000. O resultado é a margem de contribuição total no valor de R$ 1.175.000. Da margem de contribuição total devem ser deduzidos os custos fixos no valor de R$ 1.222.000 e as despesas fixas no valor de R$ 188.000, obtendo-se assim o resultado do período no valor de R$ 235.000. Informação adicional. No valor dos custos fixos está incluído o valor de R$ 117.500 referente à depreciação das máquinas e equipamentos da indústria. Considerando-se apenas as informações apresentadas, em relação ao ponto de equilíbrio, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Se a indústria produzir e vender 5.100 unidades mensais, terá prejuízo de R$ 23.500. Letra B. Se a indústria produzir e vender 5.500 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio financeiro. Letra C. Se a indústria produzir e vender 6.000 unidades mensais, atingirá o ponto de equilíbrio contábil. E letra D. Se a indústria produzir e vender 6.400 unidades mensais, terá lucro de R$ 94.000. Observe com atenção, a alternativa que deve ser assinalada é a que está incorreta. Custeio variável ou direto? No custeio variável, parte-se do princípio de que um produto ou serviço é responsável apenas pelos custos e pelas despesas variáveis que geram. Tais custos e despesas, de fato, só são incorridos se os produtos existirem e estão a eles diretamente vinculados. Ao contrário, os custos e despesas fixas são incorridos independentemente da existência de um produto em particular. Os custos e despesas fixas são custos estruturais e são mais vinculados a um período de tempo do que a uma unidade de produto específica. No custeio variável, os custos e despesas variáveis são tratados como custos de produção dos produtos e os custos e despesas fixas são tratados como despesas do período. Custos variáveis. Custos variáveis são os custos cujo valor total aplicado à produção de um período muda proporcionalmente às modificações ocorridas no nível de produção. Se for uma despesa variável, seu valor total muda proporcionalmente às variações no volume de venda. Vejamos alguns exemplos. Os materiais diretos, representados pelas principais matérias-primas utilizadas no processo de produção, são normalmente considerados um custo variável, uma vez que só são consumidas se houver produção. A mão de obra direta é aquela que está aplicada diretamente ao processo produtivo e só existirá se houver produção. Por isso, a mão de obra direta também é considerada um custo variável. Os impostos sobre vendas são considerados como uma despesa variável, pois guardam proporcionalidade com o preço de venda. Portanto, só irão existir se as vendas ocorrerem. Custos fixos. Custos fixos são os custos cujo valor total alocado à produção de um período permanece constante independentemente de alterações ocorridas no nível de produção. Em caso de despesas fixas,
o valor permanece constante em relação ao volume de vendas. Vejamos alguns exemplos de custos fixos. O aluguel da fábrica é considerado um custo fixo, pois o seu valor total independe do número de unidades produzidas. A depreciação de máquinas também é considerado um custo fixo, pois o seu valor independe do número de unidades que são produzidas. Os salários do pessoal da administração geral é considerado uma despesa fixa, pois o seu valor total independe do volume de vendas. Margem de contribuição. Margem de contribuição é a diferença entre a receita ou o preço de vendas e os custos e despesas variáveis. A margem de contribuição total pode ser calculada pela seguinte fórmula: margem de contribuição é igual a preço de venda total ou receita total menos o somatório dos custos variáveis totais com as despesas variáveis totais. A margem de contribuição total também pode ser calculada pela seguinte fórmula: margem de contribuição total é igual a margem de contribuição unitária vezes o número de unidades produzidas e vendidas. A margem de contribuição unitária pode ser calculada pela seguinte fórmula: margem de contribuição unitária é igual a preço de venda unitário menos o somatório do custo variável unitário mais a despesa variável unitária. A margem de contribuição unitária também pode ser calculada pela seguinte fórmula: margem de contribuição unitária é igual a margem de contribuição total dividida pelo número de unidades produzidas e vendidas. Ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio contábil ocorre no nível de produção e vendas em que o lucro líquido do exercício é igual a zero, onde suas receitas e custos são exatamente iguais. O ponto de equilíbrio contábil, em número de unidades, é obtido pela divisão do total dos custos e despesas fixas pela margem de contribuição unitária. A fórmula de cálculo do ponto de equilíbrio contábil é a seguinte: ponto de equilíbrio contábil é igual ao somatório dos custos e despesas fixas totais dividido pela margem de contribuição unitária. Ponto de equilíbrio financeiro. No cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, o valor dos custos e despesas fixas que não representaram desembolsos de disponibilidades no período não devem ser considerados no total dos custos e despesas fixas. A fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro é a seguinte: ponto de equilíbrio financeiro é igual a custos fixos totais mais despesas fixas totais menos custos e despesas fixas não desembolsáveis divididos pela margem de contribuição unitária. Na questão, o custo não desembolsável é a depreciação de máquinas e equipamentos da indústria, no valor de R$ 117.500. Classificação dos custos e despesas em fixas e variáveis. São classificados como custos e despesas variáveis: tributos sobre vendas no valor de R$ 450 mil, custos variáveis no valor de R$ 750 mil e comissão sobre vendas no valor de R$ 125 mil. São classificados como custos e despesas fixas: custos fixos no valor de R$ 1.222.000 e despesas fixas no valor de R$ 188 mil. Cálculo da margem de contribuição unitária. Da demonstração do resultado, obtemos a margem de contribuição total no valor de R$ 1.175.000. Dividindo a margem de contribuição total pelo número de unidades produzidas e vendidas, que são 5.000 unidades, chegamos ao valor da margem de contribuição unitária de R$ 235. A afirmativa da letra A está incorreta e é, portanto, a resposta correta da questão. Multiplicando a margem de contribuição unitária de R$ 235 pelo número de unidades produzidas e vendidas, de 5.100 unidades, obtemos a margem de contribuição total de R$ 1.198.500. Subtraindo da margem de contribuição total os custos fixos de R$ 1.222.000 e as despesas fixas de R$ 188 mil,
Chegamos a um resultado do período, um prejuízo no valor de R$ 211.500. A afirmativa da letra B está correta, portanto, na questão, esta resposta é considerada incorreta. O total dos custos fixos foi de R$ 1.222.000. Somando a ele o total das despesas fixas de R$ 188.000 e deduzindo os custos não desembolsáveis com depreciação no valor de R$ 117.500, obtemos o valor dos custos e despesas fixas desembolsáveis de R$ 1.292.500. Dividindo este valor pela margem de contribuição unitária de R$ 235, chegamos a um ponto de equilíbrio financeiro de 5.500 unidades. A afirmativa da letra C está correta e é, portanto, considerada uma resposta incorreta para esta questão. O total dos custos fixos foi de R$ 1.222.000. Somando a ele o valor total das despesas fixas de R$ 188.000, obtemos o valor dos custos e despesas fixas totais de R$ 1.410.000. Dividindo este valor pela margem de contribuição unitária de R$ 235, obtemos um ponto de equilíbrio contábil de 6.000 unidades. A afirmativa da letra D está correta e é, portanto, nesta questão, considerada uma resposta incorreta. A margem de contribuição unitária de R$ 235, multiplicada pelo número de unidades produzidas e vendidas, 6.400 unidades, determina uma margem de contribuição total de R$ 1.504.000. Deduzindo da margem de contribuição total os custos fixos totais de R$ 1.222.000 e as despesas fixas totais no valor de R$ 188.000, obtemos o resultado do período, um lucro de R$ 94.000. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de dar uma curtida e de se inscrever no canal. Até a próxima!